Muito boa tarde. Estamos em mais uma edição das Memórias que Contam. Contamos desta vez connosco com Fátima Almeida, ligada à Liga Operária Católica. Foi também co-presidente do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos. Obrigado por estar connosco. E nestes minutos vamos recordar alguém que também sucumbiu em virtude da circunstância que vivemos, desta pandemia que nos afeta. Falamos do Padre Avelino Vieira Cardoso, que nos deixa um património, um legado que não podemos relegar nem apagar da memória, por isso estamos aqui. Fátima Almeida é uma pessoa que marcou muito o trabalho da Igreja junto dos movimentos operários. Sim, eu poderia começar esta partilha do que é que foi conhecer e viver com o Padre Avelino, com algumas referências do percurso do Padre Avelino, que eu sinalizo, ou porque ele nos falou muito delas, ou porque as viveu connosco também, porque algumas foram vividas connosco. E eu começo pela de maio de 68, porque ele falou muitas vezes dessa sua experiência, uma experiência que ele fez ao serviço das comunidades imigrantes, e em colaboração com a missão operária da Igreja Católica em França, da Mission Ouvrière. E o facto que ele partilhava connosco era o ter visto, ter olhado para as realidades duras, por exemplo, dos imigrantes portugueses que viviam em França, que emigraram para fugir da pobreza e da miséria e de outras situações daqui do nosso país, mas que lá também continuavam a viver em condições muito desumanas e em trabalhos muito duros, de muito sofrimento. E todo esse olhar dele para as realidades e para as lutas que foram efetuadas com o maio de 68, deu-lhe uma perspectiva, ele dizia-nos que deu-lhe realmente uma perspectiva diferente da sua missão como sacerdote no mundo do trabalho, no mundo dos pobres, naquilo que nós hoje chamamos a Igreja das Margens ou a Igreja das Periferias. Isso foi logo muito no início da sua missão também pastoral, essa experiência em França, e como dizem, acabou por mudar um bocadinho o seu rumo e o seu olhar em relação à própria presença da Igreja no meio da sociedade. Sim, ele dizia-nos que essa vivência foi tão intensa que o fez pensar e aceitar viver novos desafios e compromissos ao Evangelho e à doutrina social da Igreja. Portanto, foi uma experiência que o marcou profundamente. Mas há outra referência que eu gostava também de salientar aqui, foi que nós conhecemos, portanto, ele começou a trabalhar, veio de França depois e veio para a Arquidiocese de Braga, para o trabalho com os movimentos operários da JOC e da LOC. E para uma realidade de igreja em Braga que não contestava e não aceitava, inclusive, as orientações do Concílio Vaticano II. E, portanto, esta sua experiência dele connosco também foi uma experiência marcante, porque nós tínhamos uma igreja muito assente na religiosidade e na rotina cristã, portanto, e onde outras formas de viver e anunciar a alegria e a esperança do Evangelho não eram aceitos. E, portanto, nós sentimos, tanto na JOC como na LOC, muito estas clivagens entre o ser uma igreja mais autêntica e o continuar a ser uma igreja uma igreja tradicionalista, sem deixar entrar toda aquela abertura do Concílio Vaticano II. E acha que hoje a Igreja e a forma de trabalhar destes movimentos ligados ao mundo do trabalho, o que faz hoje e o que são hoje, também devem bastante a esta capacidade de leitura do Padre Avelino Cardoso?
Sim, 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 porque foi o padre Avelino e outros, mais alguns, mas poucos padres, que se assumiam como os padres em mundo operário, como os padres de ligação aos trabalhadores, foram eles a nossa âncora, a nossa referência para continuarmos a crescer numa fé mais vivencial e mais comprometida. Portanto, é ele que nos demos esta nossa referência forte para continuarmos uma missão que consideramos nos está confiada também, não é? Depois, Depois, a Fátima Almeida, desculpa, trabalhou com ele, começou, deu os seus primeiros passos também neste mundo da ação pastoral da Igreja, ligado ao mundo do trabalho, num trabalho também próximo com o Padre Avelino Cardoso. sim, sim, portanto, na altura eu comecei na JOC, mas eu trabalhei mais diretamente com ele na LOC, entre 2000 e 2010, que ele foi assistente diocesano da LOC e eu fui coordenadora diocesana da LOC aqui em Braga. Mas já na JOC, dentro da minha responsabilidade, também trabalhávamos em conjunto, na formação, em grupos de equipas de base da JOC, e portanto, há uma relação de trabalho e de missão, mas também há uma relação de amizade e como é que nós podemos dizer? O Padre Avelino, como mais alguns, são um pouco é um pouco o nosso pai na fé. E, portanto, a nossa relação com o Padre Avelino é uma relação de muita proximidade por aquilo que ele é para nós, portanto, por aquilo que ele foi capaz de acreditar em nós, de fazer de nós também estes leigos responsáveis, ou estas leigas responsáveis, porque outra coisa importante é que o Padre Avelino valorizava muito qualquer pessoa do meio operário e acreditava muito e principalmente acreditava muito nas mulheres do meio operário para serem também protagonistas, para serem leigas comprometidas na evangelização do mundo operário. E por isso é que, mesmo no meio onde o analfabetismo predominava, porque a escolaridade obrigatória ou o ensino público, a sensibilidade para o aprender na escola não é recente, portanto, nós ainda vivemos uma época em que a obrigatoriedade era a 4ª classe, mas algumas mulheres nem à escola tinham possibilidades de ir, e o Padre Avelino, com outros, acreditava e valorizava todas estas mulheres para lhes dar esta força de acreditarem que eram capazes também de ser protagonistas, de serem ativistas, de serem sindicalistas, de serem leigas comprometidas na evangelização e nas mudanças de mentalidade e estruturais também das próprias empresas ou das próprias comunidades. E nessa altura o Padre Avelino não tinha alguma dificuldade, pergunto eu, em transportar para dentro da própria Igreja esta forma como ele olhava às pessoas e trabalhava com elas? Será que a Igreja, naquele tempo, também não tinha alguma dificuldade de acompanhar, ao fim e ao cabo, estes desafios novos? Desde logo a própria aplicabilidade do Concílio Vaticano II? Claro, e nós sentimos, e eles muito mais também, o Padre Avelino e outros padres que, como ele, optaram por viver esta experiência de evangelização no mundo do trabalho, sofreram muito na pele o terem feito esta opção evangélica, aquilo que hoje pode ser considerado, e nós consideramos que para nós o Padre Avelino é um santo ou é um profeta deste tempo, porque ele realmente viveu antes destes novos tempos destes últimos papas, que abriram um pouco a Igreja às mudanças e à vivência mais específica do Concílio Vaticano II,
estes padres que foram um pouco pioneiros neste trabalho de opção ou pelo mundo do trabalho ou pelo mundo dos mais pobres, sofreram com essas opções. E eu, por exemplo, eu lembro-me, quando foi a luta pelo combate ao trabalho infantil, na década de 80 e de 90, que muitos responsáveis, alguns responsáveis e muita gente dentro da igreja dizia que isso que era um grande, que nunca deveria ser feito, porque este era um combate que não deveria ser assumido pela igreja, porque para muita gente dentro da igreja, aquela máxima popular que dizia que o trabalho da criança é pouco, mas quem não o aproveita é louco, era falado e dito publicamente por responsáveis da nossa igreja. E, por outro lado, para muitas famílias, esse pouco era uma grande ajuda para a sustentabilidade económica, mas, portanto, este dar-se à entrega a este combate, e não era era mais, portanto, este combate para dizer que o trabalho infantil é um pecado, e é um pecado público, que temos que o assumir como um pecado grave, obrigarmos as crianças a trabalhar para ajudar à sobrevivência das suas famílias, não era bem aceito por todos os responsáveis da igreja. Portanto, e aqui também o Padre Abelino, na sua sabedoria de argumentação, no consolo e na escuta destas realidades, quando nos encorajava, era sempre para estar ao nosso lado nesta luta e neste combate. E nestes últimos tempos, como é que, de alguma forma, ele ainda acompanhava esta questão, do que recorda dele, até que ponto também ele ia dando algum conselho, apontando algum caminho? Daquilo que eu gostava de salientar também ainda uma outra coisa, que era a luta pelas 40 horas semanais de trabalho, que na década de 90, que ele também esteve sempre unido aos membros da LOC, aos sindicatos e ativistas sindicatos pela conquista destas 40 horas, porque ele também, como sempre, toda a sua vida, e atualmente isso também acontecia, ele aconselhava, na linguagem que usamos, ele era o confessor universal de mulheres e de homens do mundo do trabalho, antes e mesmo nestes últimos tempos. Portanto, quando chegasse, sempre que falávamos com o Padre Abelino, ele dizia-nos que tinha atendido não sei quantas pessoas, porque este atendimento de querer conversar com ele não era apenas uma questão de se irem conversar, era um diálogo que cada pessoa sabia que ia manter com o Padre Abelino, não só no sentido de partilhar as suas fraquezas humanas, mas principalmente pela palavra de carinho, de apoio, de incentivo que o Padre Abelino lhes dava para que a sua vida tivesse mais dignidade, para que a sua vida tivesse mais vida em abundância. E isto aconteceu ao longo de todos estes acontecimentos que falei, mas de muitos outros que também aconteceram, e acontecia ainda agora, portanto, que as pessoas o procuravam por esta sua capacidade de escuta, de ouvir, de não condenar, nem de não dar sentenças. Portanto, o Padre Abelino ouvia, escutava e aconselhava ou apontava caminhos. Ele não obrigava ninguém a ir por aqui, ou não apontava regras para as pessoas seguirem. Não, ele apontava caminhos, apontava oportunidades, e as pessoas tinham essa opção de escolher ir por aí ou não ir. E essa parte penso que é muito importante, porque também foi o Padre Abelino fazia parte da Associação dos Padres do Prado, que é uma associação que o fundador é francês, o Padre Antoine Xavier, e esta associação tem uma forma de ler e de escutar o Evangelho
que ele também nos ensinou, ensinou a nós, membros da LOC e da JOC, que é um ler o Evangelho, um escutar o Evangelho, não para decorarmos, mas para nos dar força para a nossa vida. Portanto, o Evangelho, através do Evangelho nós vamos compreender o sentido do perdão, através do perdão, que é um perdão constante, um perdão que é portanto, um perdão constante, o sentido do estar com os outros, o sentido da solidariedade, o sentido da justiça, o sentido da fraternidade, uma vivência para as nossas vidas que o Evangelho pode fortalecer e pode alimentar. E, portanto, esta leitura do Evangelho como alimento e como fortalecimento da nossa vida é também, portanto, ao Padre Avelino e a alguns desses padres, que nós o devemos. Portanto, hoje, vivermos a nossa dimensão de fé, a nossa dimensão cristã, não é apenas um conjunto de rotinas ou de práticas religiosas, mas é um estilo de vida. Portanto, nós só conseguimos viver intensamente ou integralmente a nossa dimensão cristã se tivermos um estilo de vida dentro da dimensão que tem o Evangelho, dentro da dimensão que nos dá o Evangelho, ou que nos dá e que nos vem do Sermão da Montanha, por exemplo, da sede de beber da Samaritana, tudo, de beber da água viva da Samaritana. Toda esta dimensão é realmente, devemos-la realmente à aprendizagem com o Padre Avelino e todos aqueles que com ele, portanto, compartilham desta dimensão de evangelização. E eu penso que quando nós falamos, o Padre Avelino, a dimensão que o Padre Avelino dá à vida e à fé é um espírito, é uma dimensão de serviço, no sentido do serviço do lava-pés da Semana Santa, que nos leva à Páscoa da Ressurreição. Portanto, nós estamos neste mundo para servir, sacerdotes ou leigos, estamos neste mundo para servir, e só servindo é que nós chegaremos à Páscoa da Ressurreição. Fátima Almeida, começámos esta conversa por falar desta ligação do Padre Avelino Cardoso ao Maio de 68. Era uma experiência, digamos, refundadora da sociedade na altura. Hoje vivemos uma pandemia que, se calhar, daqui a uns anos estamos a olhar para ela como também uma experiência de viragem social. Infelizmente já não temos entre nós o Padre Avelino Cardoso, mas o seu legado, aquilo que ele transmitiu concretamente à Fátima Almeida e a todos os que trabalham hoje no mundo do trabalho ligado à Igreja, o que é que este momento, esta pandemia também, toda esta mudança que a sociedade está neste momento a experienciar, o que é que desafiará também a Igreja a uma atenção especial também a esta questão do mundo do trabalho e de uma proximidade para com os trabalhadores? Eu penso que é mais uma oportunidade para, primeiro, afirmarmos a importância do trabalho humano, o trabalho humano numa dimensão também de criatividade, de liberdade e de oportunidade de redistribuição das riquezas que temos entre nós. Não é possível, portanto, se nós hoje, com a situação que vivemos e que sabemos que vamos ter pela frente uma crise de trabalho, uma crise social, uma crise económica, portanto, iremos ter crises agravadas. Se nós não pegarmos nestas situações e nestas realidades para criar ou para incentivar o conceito do trabalho digno, do trabalho com justa remuneração, de um trabalho que dê oportunidade às famílias de conciliar a vida profissional com a vida familiar, se nós não temos como âncora da reorganização da nossa sociedade
estes parâmetros de dignidade humana, nós podemos perder novamente a oportunidade de nos afirmar como uma igreja que defende o trabalho como uma obra da criação ou como uma continuidade da criação. E nesse aspecto, eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos ao nosso dispor todo um conjunto de argumentação, todo um conjunto de fundamentação para exigirmos e para nos comprometermos com estas mudanças de paradigma, com um novo conceito de trabalho em que a pessoa, em que os homens e as mulheres sejam realmente o centro do desenvolvimento e não o centro do lucro e da precariedade. E, portanto, todos nós, o envolvimento deve ser de todos. E mesmo a própria Igreja terá futuro se também se envolver nesta dignidade da defesa do direito, da dignidade humana e do direito ao trabalho com direitos, ao trabalho justo, ao trabalho que dignifique quem o execute. Fátima Almeida, muito obrigado por ter partilhado connosco durante estes minutos este património que não podemos esquecer e que nos foi deixado pelo padre Avelino Vieira Cardoso, que hoje aqui quisemos lembrar nestas memórias que contam. Obrigada, eu. Não conseguiríamos dizer tudo aquilo, toda aquela riqueza, porque é uma riqueza imaterial, possivelmente, que não, mas pelo menos queremos vivê-la intensamente nas nossas vidas, e é isso que nos leva a continuar neste combate, a continuar nesta missão. Obrigada pela oportunidade também. Obrigado nós.